Bom dia, pessoal. Vamos ver agora a primeira atividade do mês de outubro, certo? Aí tem aqui o assunto, né? Que quando vocês for entregar as atividades, não pode esquecer de colocar a data, o assunto, o seu nome, o nome da turma, mas principalmente é a data e o nome do assunto, certo? Que aí eu vou saber localizar e fazer a correção sem nenhum problema. Então vamos lá. Nesse assunto aqui tem utilização de diferentes estratégias para a resolução de um mesmo problema, certo? Então quem são esses problemas? Esses problemas é com relação a frações, a introdução de frações, certo? A parte de frações é a divisão, o quociente da fração. Aqui é com relação à fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, certo? Tem na apostila algumas coisas falando aí sobre essas partes aqui e vai ter na atividade que eu vou explicar, certo? Então, logo iniciando aqui com relação à fração, você já deve ter estudado alguma coisa em anos anteriores, no Fundamental 1 e no 6º ano também. Então, nós temos fração, eu tenho o numerador e o denominador, Então, o numerador é a parte de cima e o denominador é a parte de baixo, Falando bem simples, O numerador representa as partes que são consideradas. Então, por exemplo, numa figura seriam as partes pintadas nessa figura. E o denominador representa as partes em que a figura foi dividida. O número de partes em que a figura foi dividida representa o denominador. Então, se eu tenho uma figura aqui, por exemplo, foi dividida em 4 partes. Aí eu pintei uma. Então, vou ter o quê? 1/4, certo? Alguns confundem e colocam 3/4, por exemplo. Está errado, Você vai colocar o numerador, são as partes que foram pintadas, que foram consideradas. Foi pintada uma e a figura foi dividida em 4, não é isso? Se eu tenho outra figura dividida em 4, agora eu pinto 3, então vou ter 3/4. Pintou 3 partes das 4 partes da figura. Se eu tenho uma mesma figura semelhante, divido em 4. Se eu pinto as 4, eu tenho quem? 4/4. Eu tenho a figura inteira que vai representar 1, que vai ser 1 inteiro. Então, se eu tenho uma figura dividido num total de partes e pinto todas as partes, então eu pintei a figura inteira. Então, eu posso representar a fração ou colocar apenas 1 representando essa fração. Então, vamos ver a atividade. Nós vamos utilizar algumas estratégias para resolver, algumas formas diferentes para resolver algumas questões. Só que tem questões que já é direto uma resposta, não tem muito arrudeio, Então, nessa questão as árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que se construíssemos uma linha entre a primeira árvore A de um trecho e a última árvore B, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras, Então, aqui você vai observar de A até B, Essa distância aqui de uma para outra, você vai observar quantos espaços tem de A para a primeira, da primeira para a segunda, segunda para a terceira, terceira para a quarta e da quarta para a quinta figura. Qual o espaço que nós vamos ter aqui? Quantos espaços nós vamos ter? Certo? Aí, de acordo com a imagem acima, que fração que representa a distância entre a primeira e a segunda árvore?
Podia ser entre a segunda e a terceira, entre a quinta, entre a quarta figura e a quinta, ou entre a quinta e a sexta. Aí você vai representar a fração. Qual seria a fração que representa um espacinho desse, né? Que é uma distância dessa aqui. Então, se eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho de A para B, né? Aí de A para B aqui eu tenho esses espaços aqui, certo? Aí eu vou ver aqui quantos espaços eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então a distância aqui de A para B tem esses 7 espaços iguais. Então digamos que aqui fossem árvores de cada um, partindo de A até B. E a distância de uma árvore para outra é a mesma. Então aqui eu tenho 2, 4, 6, 7. Para eu saber a distância de A aqui, da primeira árvore que está em A, para esse aqui, que é um espaço aqui, seria a fração que? 1 sétimo, representando essa distância aqui. Como de A para B são 7 espaços iguais, então uma distância aqui seria 1 sétimo. Duas distâncias, 2 sétimos, 3 sétimos. E a distância de A para B seria quem? 7 sétimos, que representaria a distância total, né, que seria o inteiro, né? O espaço entre A e B. Na questão 2 eu tenho: observe a barra de chocolate a seguir e responda. Quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 da barra? Então aqui nós temos o seguinte: a barra aqui foi dividida em 18 quadradinhos, né? E parece mais com retângulozinhos. Então vamos considerar como que se fosse quadradinhos, cada um desses representando quadradinhos. Então nós temos o seguinte: vamos ver um exemplo, né? Aqui são 18. Digamos que eu tenha uma barra de chocolate dessa que tenha 20, né? Pronto. Digamos que eu tenha aqui essa barra de chocolate seja 20. Aqui é para saber se consumir 5/6. Quantos quadradinhos desse vai consumir? Nós vamos ver aqui se tiver 20 quadradinhos desse. Qual vai ser o consumo? Quantos quadradinhos eu poderia consumir utilizando uma fração, né? Eu vou utilizar essa fração 4/5, por exemplo, 4/5. Então, eu vou resolver de uma maneira primeiro, certo? Vou resolver de duas formas. Então, a primeira forma é a seguinte: eu posso calcular 4/5 de 20. No problema aqui, você vai usar essa fração e são em 18 quadradinhos, certo? Aqui eu fiz um exemplo com 20. 4/5 de 20. Eu multiplico 4 vezes 20 dá 80. 80 dividido por 5 dá 16. Então, no caso, eu comeria 16, né? Ia sobrar só 4. Seria o total, certo? Essa é uma forma de resolver, certo? Outra forma seria a seguinte. Outra forma, aqui é mais simples, mas tem outras maneiras que nós vamos, no assunto é para criar estratégias de como você resolver de formas diferentes o mesmo assunto. Então, outra forma seria 5/5, que é a barra completa de chocolate, né, corresponderia a 20. Aí eu vou descobrir 1/5. Quanto é que vai corresponder 1/5? Então, para isso, basta dividir 20 por 5, dá 4.
Então, 1/5 dessa barra seriam 4 quadradinhos. Como eu quero saber 4/5, né? Quero saber 4/5 da barra. Então, se 1/5 é 4, 4/5 vai ser 4 vezes 4, 16. Então, eu comeria 16 quadradinhos, que foi o que eu encontrei aqui primeiro, né? Multiplica a fração, o numerador dela por 20 e divide por 5. Ou você pode resolver dessa outra forma aqui. Coloca o total, a fração inteira que é 20, aí encontra uma parte do todo, que é 1/5. 20 dividido por 5 dá 4. Então 5 partes são 20, uma parte vão ser 4. Como eu quero saber 4 partes, 4 vezes 4, 16, certo? Mas quando você for resolver, você pode utilizar só uma dessas formas aqui para resolver, certo? Na questão 3, eu tenho o seguinte. Mário preencheu 3/4 de uma jarra de 500 ml com refresco. Na hora de servir a bebida, ele distribuiu o líquido igualmente em 5 copos de 50 ml, ocupando 2/3 da capacidade de cada um. Com base nesses dados, responda: que fração de líquido restou na jarra? Então, nessa questão aqui, eu tenho o seguinte. Então, vamos usar uma fração, outro número. Por exemplo, vou trabalhar com 4/5 novamente, né? E digamos que seja uma jarra de 1 litro, 1000 ml, né? Seja o volume da jarra. E na hora de servir a bebida, ela distribuiu o líquido, né? Ele distribuiu o líquido em 5 copos. Aí eu vou colocar aqui, distribuiu o líquido em 5 copos. Aqui eu vou usar os copos de 100 ml. Só que ele colocou 2/4 da capacidade em cada um. 2/4 do copo, né? 2/4 é o quê? É a metade. Então ele colocou a metade do volume nos copos. Se aqui era 50 ml, ele colocou o quê? A metade. Aí a metade vai ser quanto? Né? Aqui eram 100 ml. Ele colocou em cada copo a metade. 2/4. Então colocou 1/2 do volume, que era o volume do copo, de 100 ml. Então vamos ver. Se ele colocou em 5 copos a metade, que é a metade de 100? 50. Não é isso? Então ele colocou 5 vezes 50. 5 vezes 50 dá 250 mililitros. Que foi, ele colocou em 5 copos a metade desses 200 ml. Né? Desses 100 ml, desculpa. Então colocou apenas 50 ml. Agora vamos descobrir qual é a fração que era o que tinha, o líquido que tinha na jarra. Aqui. Isso aqui poderia ter sido feito também primeiro, né? Nós vamos calcular 4/5 de 1000. Pode resolver dessa forma ou da outra forma, como no segundo quesito. Tem essas duas maneiras eu posso fazer, né? Aqui vai dar 4.000 dividido por 5 dá 800 ml. Então, na jarra tinha esse volume, certo? Eu posso usar também, utilizando fração, 5/5 igual a 1000. Aí 1/5 vai dar 200. Aí eu vou calcular os 4/5, que vai dar os 800. Né? Utilizando da outra forma, como eu fiz na questão anterior aí. Aí 1/5, 1000 dividido por 5 dá 200. Aí 4/5 dá 800. Vai dar a mesma resposta, certo? Aí aqui, esses 800
que foi o volume que tinha na jarra, né? Que ele preencheu na jarra. Tinha esse volume aqui, nós vamos considerar 800 ml. O que é que eu vou fazer com esses 800? Se ele esvaziou 2/5, ele esvaziou, encheu 5 copos de 50 ml. Tinha 100, colocou a metade. Então ele usou 250 mililitros. Então aqui nós vamos subtrair, que foi o volume que ele colocou nos copos da jarra. Tinha 800 ml, ele colocou 250, né? É um exemplo semelhante a isso, não é igual a isso. Aí aqui 0, aqui eu posso pegar uma dezena emprestado, 5 e 5. Então sobrou quantos? 550 mililitros na jarra. É isso? Desses 550 mililitros que sobrou na jarra, quer saber que fração do líquido restou na jarra? Então nós vamos dividir, simplificar, formar uma fração desse total aqui, que sobrou na jarra, né? Tinha 800 ml na jarra, tirou 250, ficou 550. Aqui nós vamos simplificar para ver que fração vai representar essa quantidade que ficou na jarra. Simplificando por 10, eu já posso cortar 2 zeros aqui, certo? E indo simplificando detalhado. Aí aqui, ó, já fica 55 sobre 100. Aqui eu posso simplificar os 2 por quanto? Por 5, né? Termina em 5 e em 0. Então pode simplificar por 5, que vai dar quanto? 11 e 20. Então a fração que representa o líquido que ficou na jarra, do total da jarra, o volume dos 1000, certo? Você não vai fazer em relação ao volume dos 800, vai fazer em relação ao volume total da jarra, que no caso aqui vai ser 500. Então nós vamos ter 11 e 20 avos, ou seja, de 20 partes que tinha na jarra, sobrou 11. É isso? Foi a quantidade que sobrou de líquido. Depois dessa retirada desses 5 copos, que tinha copo de 100 ml, mas ele só tirou 50, a metade em cada um. Aí 5 vezes 50, 250. Subtrai dos 800, que era a capacidade 4/5 que tinha na jarra, 550. Forma uma fração e simplifica pelo volume total, que era 1000 ml na jarra. Aqui eu cortei um zero em cada um. Você vai procurar um número que divida os dois. Simplifique os dois. Na questão 4 eu tenho 20 colegas de trabalho resolveram fazer uma aposta e premiar aqueles que mais acertassem os resultados dos jogos de um campeonato de futebol. Sabendo que cada pessoa contribuiu com R$ 30 e que os prêmios seriam distribuídos da seguinte forma. O primeiro ficaria com a metade do valor arrecadado, o segundo com 1/3 e o terceiro colocado recebe a quantia restante, né? Quanto, respectivamente, cada participante premiado recebeu, né? Respectivamente por exemplo, o primeiro, quanto é que o primeiro recebeu? O segundo e o terceiro, que foi o que restou, não é isso? O primeiro recebeu a metade da quantia que foi arrecadada, o segundo recebeu 1/3 e o terceiro recebeu o restante da quantia. Então vamos ver aqui, utilizando um exemplo, né? Vamos ver com um exemplo aqui nessa questão 4 aqui. Então digamos que sejam 15 colegas. E esses 15 colegas, cada pessoa contribuiu com R$ 40. Cada um contribuiu com 40 nessa aposta, né? Esse bolão. Então vamos ver. Eu vou considerar aqui o primeiro, né? O primeiro colocado, ele vai receber a metade do dinheiro, né? O segundo colocado
vai receber 1/4 do dinheiro. E o terceiro vai receber o restante, o dinheiro que sobrou. É isso? Então aqui nós temos: o primeiro vai receber a metade, o segundo recebe 1/4 e o terceiro recebe o resto do dinheiro que sobrou, que foi arrecadado. Aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar 15 pessoas, 15 colegas, cada um deu R$ 40, não é isso? Então vai dar R$ 600. Então nós vamos ter o primeiro. O primeiro ficou com a metade, né? Então a metade de 600, quanto é que dá? 300. Não é isso? O primeiro vai ficar com a metade desses 600, então fica com 300. O segundo vai ficar com 1/4 de 600. Então, 600 dividido por 4 vai dar R$ 150. É isso? E o terceiro vai ficar com o restante. Quem é o restante? Aqui eu tenho 300 com 150. Vai dar 450. É isso? Dá 450. O restante dos 600 menos 450 vai sobrar 150. Então, no caso, o terceiro ficou também com R$ 150. Não é isso? Tenho outra maneira de resolver essa questão, que seria utilizando a fração, utilizando frações. Certo? Nós poderíamos somar as frações e somar um meio com 1/4 e descobrir o total que esses dois vão receber, e depois o restante seria a fração que iria sobrar, né? Então vamos seguir, por conta que o tempo já está um pouco avançado. Então nós vamos ver. Tem outras formas de resolver também, mas essa é uma das mais simples, certo? Então você calcula a fração de cada um e o restante você pode somar os dois que você obteve e subtrair do total para descobrir o que restou, né? No quinto quesito, em uma disputa entre carros de corrida, um competidor estava a 2/7 de terminar a prova, quando sofreu um acidente e precisou abandoná-la. Sabendo que a competição foi realizada com 56 voltas no autódromo, em que volta o competidor foi retirado da pista? Então vamos ver aqui. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui nesse quinto, né? Ele estava a 2/7 de terminar a prova. Aí quando sofreu um acidente, aí precisou abandonar. Aí na prova tinha 56 voltas. Aqui nós vamos considerar outra fração, 3/8. Então quando faltava 3/8 para terminar, ele abandonou a prova devido a um acidente. Então vamos ver, quer saber em que volta o competidor foi retirado da pista. Então aqui nesse caso nós vamos ver de duas maneiras, né? Por exemplo, a fração inteira é 8/8 menos 3/8, dá 5/8. Aí o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer 5/8 de 64 voltas, certo? Eu posso calcular 5/8 de 64 voltas. Então eu posso multiplicar por esse aqui e depois dividir por 8. Ou eu posso resolver de outra forma. Eu posso dividir 64 por 8 e multiplicar o resultado por 5. Certo?
64 dividido por 8 dá 8. 8 vezes 5, 40. Então, no caso aqui, ele parou na 40ª volta, certo? Ou eu poderia multiplicar 5 vezes 64 e o resultado dividir por 8. Vai dar o mesmo resultado. 5 vezes 4 dá 20. 30, 32. Dividido por 8 vai dar os 40. Mesma forma, certo? Aqui eu dividi esse por 8 e o resultado eu multipliquei por 5. Mas pode ser multiplicado depois dividido também, certo? Então, no caso, ele pararia na 40ª volta. Aqui, outra forma de resolver seria a fração inteira, que são as 64 voltas. Aí eu vou descobrir 1/8 das voltas. Então, seria 64 dividido por 8, vai dar 8. Então, 1/8 seria 8 voltas. Aí, como eu quero saber, ele parou faltava 3/8. Então, 3/8 ele parou. Então, no caso, faltava quanto? 5/8. Né? Subtraindo aqui, ele parou nessa volta aqui. Faltava 3 para terminar. Então, ele tinha percorrido 5 voltas das 8. Então, 5/8 vai ser 5 vezes 8, 40. Então, no caso, ele teria parado na 40ª volta, certo? Então, pode resolver de qualquer uma das duas formas. E tem outras maneiras também de resolver, né? Outras formas de resolver. Aí, a que você preferir pode ser utilizada. Na questão 6, em uma turma de inglês estão matriculados 28 alunos. Desses, 16 são meninas e 12 são meninos. Calcule a razão entre. Então, o que é a razão? A razão é, você vai ter um numerador e um denominador que você vai relacionar de acordo com o enunciado, certo? Então, tem uma turma de inglês, o português, por exemplo, uma turma de matemática. Então, nessa turma tem 30 alunos. Desses 30 alunos matriculados, 12 são meninos e 18 são meninas. Aí aqui vem letra A. O número de meninas e o total de alunos. Então, as meninas são quanto? 18, num total de 30. Então, aqui nós vamos ver qual é essa razão entre o total de meninas e o total de alunos dessa turma. Seria a letra A, certo? Então, aqui eu vou simplificar por um número. Aqui eu posso por 6, que dá 3 e 5. Então, você arma a fração e simplifica, né? Simplificar é fazer o quê? É reduzir a fração. Então, você vai dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Você pode procurar o maior número possível para simplificar os dois. Aqui o maior divisor dos dois é 6. 18 por 6 dá 3, 30 por 6 dá 5. Então, a fração que representa a razão entre o número de meninas e o total de alunos é de 3 para 5. Então, em cada 5 alunos, 3 eram meninas. Na letra B, o número de meninos e o total de alunos. Então, os meninos tinham 12, num total de 30. 12 e 30, o maior divisor quem é? 6. 12 por 6 dá 2, 30 por 6 dá 5. 2 quintos. É isso? Então, nós temos aqui, em cada 5 alunos, 2 eram meninos. Em cada 5 alunos 3 eram meninas, né? E na letra C, quer saber o número de meninos e o número de meninas. Então, a razão entre o número de meninos, no caso aqui o exemplo é 12, e o número de meninas, 18. Então, simplificando aqui, eu posso simplificar também por 6, que vai dar 2 terços, né? Enquanto que nessa turma tinha 2 meninos,
tinham 3 meninas. Aqui você pode observar o total, a fração que representa os meninos, as meninas e os meninos. Se eu somar, vai dar 5/5, que seria o total de alunos matriculados na turma, né? Então você vai observar esse exemplo aqui e responder, calcular a razão de cada um em relação ao total de alunos matriculados, em relação ao número de meninos e meninas dessa turma. Na questão 7, para se hospedar em um hotel por 5 dias, são cobrados R$ 350. Quanto seria cobrado pela hospedagem por 12 dias nesse mesmo hotel? Então aqui nós temos duas formas de resolver, certo? Então, uma delas que é mais simples, né? Como a gente está com o tempo bem avançado, nós vamos resolver apenas de uma forma. Tem uma forma usando a regra de 3, que eu vou só mostrar. E a outra a gente vai fazer o cálculo, certo? Então vamos ver. Então nessa questão aqui, na questão 7, eu vou considerar, por exemplo, 8 dias e seria cobrado R$ 400 por 8 dias. R$ 400. Aí eu quero saber, por exemplo, em 15 dias, quanto vai ser cobrado? 15 dias. Aqui eu posso armar como uma regrinha de 3, certo? Aqui 8 dias e R$ 400. 15 dias, X. Então o que é que eu vou fazer? Eu posso multiplicar cruzando, certo? E outra maneira é a seguinte: eu posso dividir R$ 400 por 8, dá quanto? R$ 50. Então ele ia pagar R$ 50 por dia, não é isso? Ele passou 8 dias, gastou 400, então ia pagar R$ 50 por dia. Como eles vão passar aqui 15 dias, nesse exemplo aqui, né, que é diferente desse, aqui ele passou 5 dias, cobra 350, aí vai passar 12, vai cobrar quanto? Aqui eu fiz 400 dividido por 8, dá 50. Então se eles vão passar 15 dias, cada dia é 50, então vezes 50, dá 25, 7, R$ 750. Então, nesse caso aqui, eles iriam cobrar R$ 750. Se você fizer aqui utilizando a regrinha de 3, vai dar 8x igual, dá 6.000, né? 800 dividido x dividido por 8 vai dar esse mesmo valor aqui, certo? Usando a regrinha de 3 aqui, multiplica cruzando. Mas aqui essa é mais simples, certo? Só que eu expliquei das duas formas para você ter uma ideia, que é o objetivo desse assunto, né? Então no oitavo, então, calcula um dia e depois multiplica pelo total de dias que vai precisar ficar, certo? Descobre quanto é que vai gastar em um dia, né? Quando você gasta por dia, vai ser cobrado esse hotel, aí você descobre depois o total de dias que vai ficar, multiplica por esse total que é gasto em um dia, é cobrado em um dia. Na questão 8, em um reservatório são despejados 2 metros cúbicos de água em 6 horas. Que quantidade de água será despejada durante 2 semanas? Então aqui, digamos que 1 metro cúbico, então 2 metros cúbicos são gastos em 6 horas. Se fosse 1 metro cúbico seria 3 horas, seria a metade do tempo. Aqui, digamos que seja 1 metro cúbico em 5 horas. Um exemplo aqui, né? 1 metro cúbico é desperdiçado em 5 horas. 1 metro cúbico nós sabemos que são 1.000 litros de água, né? Então digamos que tem um desperdício nesse reservatório, tem um vazamento e está derramando 1 metro cúbico a cada 5 horas, né? Aí quer saber em 2 semanas. Uma semana
são 7 dias. E um dia tem 24 horas. Aí quer saber qual é essa quantidade de água. Então nós vamos ter que converter para horas, né? De semana para dia e de dias para hora, certo? Então um dia tem 24 horas, uma semana 7 dias. Então se eu quero aqui em uma semana esse desperdício, em uma semana, que são 7 dias. Então vamos ver quanto vai ser esse desperdício. Uma semana, 7 dias. Então, se um dia tem 24 horas, vezes 7. Se for 2 semanas, né, vão ser quanto? 14 dias. Eu estou fazendo um exemplo com uma semana. Se forem 2 semanas, vão ser 14 dias, certo? Aqui eu fiz com uma semana, que vai dar 28, 14 com 2, 16. Vai dar 168, né? Aí agora, 168 dias. 168 horas, né? Foi convertido para hora. Desculpa aí. Então vamos ver aqui. Então, 1 metro cúbico são em 5 horas. Quantos metros cúbicos vão ser em 168 horas? Aqui eu posso resolver com uma regrinha de 3, né? Uma regrinha de 3 simples. Que eu vou ter em 5 vezes x dá 5x. 1 vezes esse valor aqui vai dar ele mesmo. É isso? Aí x é igual a 168 dividido por 5. Dividindo 168 por 5, sobra 1, 18, dá 3, sobra 3. Aí aqui eu acrescento 0,6. Então aqui eu vou ter 33,6 horas, né? Então o 33,6 metros cúbicos, que vai ser o desperdício, né? Em 1 metro cúbico são em 5 horas. Aí em 168 horas, que aqui é uma semana, fossem 2 semanas, aí você ia multiplicar 24 por 14, para colocar aqui, certo? Multipliquei cruzando 5 vezes x, 5x, 1 vezes esse valor daí. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então vai dar 33,6 metros cúbicos, que seria o desperdício de água durante esse tempo, né? E com essa quantidade de vazão desperdiçando. Aí você vai ver, observar na questão aqui, que são em 2 semanas. Você vai considerar 2 semanas, certo? Questão 9. A questão 9 é o seguinte. Um ciclista leva 2 horas e 30 minutos para percorrer 50 quilômetros. Quantos quilômetros o ciclista percorreria em apenas 1 hora e 30 minutos? Então, ele gasta 2 horas e meia para percorrer 50 quilômetros. Então, quantos quilômetros ele iria percorrer em apenas 1 hora e 30 minutos? Aí aqui nós podemos converter de hora para minuto, né? 2 horas transforma em minuto e soma com esse aqui, é isso? 1 hora é 60, né? 2 horas vão ser quanto, né? E aqui converte de hora para minuto, 1 hora e 30 minutos. Aí vê a quantidade aqui que você vai ter. Então vamos ver aqui um exemplo aqui. Aqui foi considerado 2 horas e 30 minutos. Então, vamos ver um exemplo. 2 horas, vamos considerar 2 horas e 20 minutos. Um exemplo. E 2 horas e 20. Aí eu vou converter 2 horas e 20 para minutos. 2 horas dá quanto? 120. Com mais 20 dá 140 minutos.
É isso? E aí quer saber quantos quilômetros ele percorreria se fosse em apenas 1h10. 1h10 dá quanto? 1h dá 60, com mais 10, 70 minutos. Né? Aí nessa questão aqui tinha 50 quilômetros. Então vamos colocar, por exemplo, se fosse para percorrer 80 quilômetros, uma distância de 80 quilômetros. Em 2h20, 140 minutos, ele percorre os 80. Em 1h10, que são 70 minutos, quantos quilômetros ele vai percorrer? Aqui nós podemos observar que foi a metade, né, de 140, 70. Então aqui vai ser a metade também do tempo. Seria quanto? 40 quilômetros. Né? Você pode armar uma regrinha de 3 aqui. 140 minutos, ele percorre 80 quilômetros. 70 minutos, caminhando 70 minutos, o ciclista, quantos quilômetros vai percorrer? Multiplica cruzando meios por extremos, vai ser 140x é igual 8 vezes 7 dá 56, acrescenta 2 zeros. X é igual a 5.600 dividido por 140. Vai dar 40 quilômetros. É isso? Você pode observar que se diminuiu a metade do tempo, vai diminuir também a distância pela metade. Se aumentar o tempo o dobro, aumenta também a distância que ele vai percorrer mais rápido. Né? Nessa última questão aqui nós temos: João Carlos é operário e seu salário é de apenas R$ 520 por mês. Gasta 1/4 com aluguel, 2/5 com a alimentação da família e esse mês ele teve uma despesa extra. 3/8 do seu salário foram gastos com remédio. Sobrou ou faltou dinheiro? Aí quanto? Aí você vai colocar, responder se sobrou dinheiro ou faltou e qual foi essa quantia. Aí vai marcar a alternativa correta, certo? Então vamos ver um exemplo aqui. Tem várias maneiras de resolver, né? Como a gente já viu algumas questões, só que a gente vai resolver só de uma forma já porque o tempo já está bem avançado, certo? Então vamos ver. Aqui eu vou considerar que João Carlos tinha R$ 600. Aí ele gastou 1/3 com aluguel. Então vamos ver aqui, 1/3. 1/3 de 600, certo? Então aqui eu posso fazer 1 vezes 600 dá 600, dividido por 3, 200. Então ele gastou 200 com aluguel, dos R$ 600. Com alimentação. A alimentação ele gastou 1/2, gastou a metade do dinheiro com a alimentação. Né? Então a metade de 600, 1/2 de 600, quanto é? 300, né? Multiplica o numerador aqui e por 600 e divide pelo denominador. Ou pode dividir esse número pelo denominador e o resultado multiplicar com o numerador. É a mesma coisa, certo? E com remédio, gastou 1/5 com remédio desses R$ 600. Então vamos dividir 600 por 5, vai dar quanto? R$ 120 ele gastou com remédio. Foi a despesa extra. Então vamos ver se sobrou dinheiro ou faltou dinheiro. E quanto foi essa quantia que sobrou ou faltou? Nós temos 200 mais 300 mais 120. 500, 620. Menos 600. 620 menos os 600 que ele ganhava, R$ 20. Ou seja, ele ficou no vermelho, né? Ou seja, o dinheiro que ele recebeu não deu para pagar as despesas, né? Com o aluguel, alimentação e remédios. Então, você vai observar aí se vai sobrar ou faltar dinheiro. Aí vai marcar a alternativa correta. Nesse problema aqui, faltou R$ 20.
No caso, faltou dinheiro, né? Aí você vai ver nessa questão se vai sobrar ou faltar dinheiro nesse problema aí. Calcula de cada um, aí depois você soma e subtrai do total, para saber a diferença se vai ser positiva ou negativa, certo? Bom dia e façam as atividades com cuidado e atenção.